Olá! Já pararam para pensar que certas substâncias químicas simplesmente não vão embora na natureza? Pois é, em vez de sumirem, elas se acumulam nos seres vivos de um jeito, bem, um jeito surpreendente e até meio preocupante. E essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Parece loucura, né? Como é que algo que começa tão pequeno, quase nada, lá na água, por exemplo, pode acabar com uma concentração 1 milhão de vezes maior no topo da cadeia alimentar? Então, bora entender isso direito. Para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa com a ideia principal, a tal da bioacumulação. Depois, vamos botar os pingos nos is e esclarecer umas diferenças importantes. Aí a gente vê como o problema vai escalando na cadeia alimentar, dá uma olhada no famoso caso do DDT e, no final, entende por que tudo isso realmente importa. Tudo tem um começo, e nesse caso o começo é bem pequeno. Para a gente entender o quadro completo, a gente precisa primeiro olhar de perto como uma substância se acumula em um único organismo. A bioacumulação é basicamente isso. Pensa assim, é o acúmulo lento e gradual de uma substância dentro de um organismo só. Isso pode vir de vários lugares, sabe? Do ambiente, da água, do solo ou da comida. O ponto crucial aqui é que a substância entra no corpo mais rápido do que ele consegue botar para fora. E para isso acontecer, a substância precisa ter duas características bem específicas. Primeiro, ela tem que ser lipossolúvel, ou seja, ela adora se grudar na gordura do corpo. E segundo, o organismo tem muita dificuldade em quebrar ou eliminar essa substância. Resumindo, ela entra, se instala confortavelmente na gordura e fica por lá. Agora, chegamos numa parte que pode confundir um pouco, porque tem uns termos que parecem a mesma coisa, mas não são. Mas fica tranquilo, a gente vai deixar tudo bem claro agora. Porque entender essa diferença é a chave para entender o resto da história. Então vamos lá, para não ter erro, bioconcentração é quando a substância vem direto do ambiente, tipo da água. A bioacumulação é o pacote completo, é tudo que se junta em um organismo, vem do ambiente ou da comida. E a biomagnificação? Essa é a estrela do nosso papo de hoje. É o processo que faz a concentração da toxina ficar cada vez mais forte a cada degrau que sobe na cadeia alimentar. Beleza, agora que a gente já entendeu a peça do quebra-cabeça de um único organismo, vamos ver como o problema explode e toma conta de um ecossistema inteiro. É aí que entra o poder da biomagnificação. Imagina só, uma quantidade minúscula de uma toxina na água, tão pequena que quase não dá para medir. Aí, ela é absorvida por organismos bem pequenos, tipo algas e plâncton. A concentração ali ainda é baixíssima. Aí vem um peixinho e come um montão desse plâncton. Ele não está pegando a toxina de um só, mas de centenas, talvez milhares deles. E toda essa toxina, que a gente já viu que adora gordura e não sai fácil, começa a se acumular no corpinho desse peixe. Agora pensa num peixe maior que come vários desses peixinhos. A história se repete, só que numa escala muito maior. O peixe grande acumula as toxinas de todas as suas presas. A concentração não só passa para frente, ela se multiplica a cada etapa. E esse processo tem nome, é a biomagnificação. Ela garante que quem está lá no topo da cadeia alimentar acabe recebendo a dose mais cavalar da toxina. Basicamente, as sujeiras de todo o ecossistema abaixo dele acaba concentrada no seu corpo. Para isso tudo não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo do mundo real que virou o pôster desse fenômeno todo. O DDT, quem nunca ouviu falar, né? Foi um pesticida super usado no passado. E apesar de hoje ser proibido em quase todo lugar, o problema é que ele é teimoso. Ele não se decompõe com facilidade e continua por aí, no meio ambiente, décadas depois. Lembra daquelas características que a gente falou? Que gosta de gordura e que o corpo não consegue eliminar? Pois é, o DDT é o exemplo perfeito disso. Ele foi criado para durar, e é essa durabilidade toda que o torna o candidato ideal para biomagnificação. E aqui, finalmente, a gente chega na resposta daquela pergunta lá do começo. Estudos mostraram que, por causa da biomagnificação, a concentração de DDT em predadores de topo, como as aves, pode ser até 1 milhão de vezes maior do que a concentração original lá na água, onde tudo começou. 1 milhão! É um número que impressiona, né? Ok, entendemos a ciência por trás. Mas e daí? Na prática, por que a gente deveria se importar com esses processos todos? Bom, para a gente fechar, o que fica de mais importante? Primeiro, o que a gente joga no ambiente pode não sumir, pode ficar guardado nos seres vivos.
Segundo, a natureza tem esse mecanismo, a biomagnificação, que age como uma lupa, aumentando o perigo. Terceiro, isso coloca quem está no topo da cadeia numa posição de risco muito maior. E por último, mostra como tudo está interligado. Uma coisinha pequena num lugar pode causar um efeito gigantesco em outro. O DDT é uma história do passado, mas o processo de biomagnificação continua firme e forte. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Com tantos compostos químicos novos sendo criados e usados, quais deles podem estar agora mesmo em silêncio, subindo na cadeia alimentar? E quais vão ser as consequências disso lá na frente?